nós vamos iniciar falando da poligamia, né? Que nós já estávamos conversando, né? Dentro da parte terceira das leis morais, capítulo 4 da lei de reprodução. É o último tópico aqui da lei de reprodução, tá? A poligamia, ok? Então vamos lá, vamos para a pergunta 700, né? A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que devam unir-se, né? Allan Kardec está questionando, né, os espíritos em 1857, né? Na verdade foi antes, né? 1857 foi quando foi lançado o Livro dos Espíritos, né? Mas Allan Kardec levou um tempinho aí para organizar, né, todo o conteúdo, né? Então ele está perguntando, Kardec está perguntando, a igualdade numérica, porque a gente tem aí, né? Não sei como é que está hoje em dia aí, mas é quase 50-50, né? De homens e mulheres no planeta, né? Pode haver um pouquinho mais de um pouquinho menos de outro, mas é mais ou menos essa proporção, né? Então Allan Kardec está perguntando, a igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que devam unir-se? Né? Quer dizer, essa questão de ter 50% homem e 50% mulher, quer dizer que isso está dando uma ideia mais ou menos de como é que a gente deve, né, unir dos pares aí, né? Está dando uma ideia de que, né, a gente deve manter essa ligação, porque a gente estava falando de casamento, a gente, né, na semana passada a gente falou, né, se o casamento era importante ou não, tal, né? E os espíritos falaram que sim, né? Que voltar que extinguir o casamento é voltar à animalidade, né? Então Allan Kardec está querendo saber, né, a igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que devam unir-se, né? A Sueli, eu acho que é essa a ideia, né? A Leila acho que não. A Ana Espina também acho que não. A Deuce acho que sim. A Gilda acho que sim. Né? Certo. Vamos ver aqui a resposta, né? Sim. Porquanto tudo na natureza tem um fim. Né? Então os espíritos assinaram embaixo. Não, tem a ver sim o que você está falando. Porque tudo na natureza tem uma razão, né? Veja bem, o espiritismo, ele não é... Porque aqui a gente, logicamente, a gente é remetido à questão da homossexualidade, a gente é remetido, né, para os casais homoafetivos, não é? Naturalmente vem à cabeça essa questão, né? Se a gente está falando de homem e mulher, e da união entre homens e mulheres, tal, né? O espiritismo, ele não é contra a homoafetividade, contra a homossexualidade. O espiritismo não vai contra essa ideia, tá? E essa prática, né? Até a Joana de Ângeles fala no livro Encontro com a Paz e a Saúde, né? Que a experiência homoafetiva deve ser vista como uma experiência diferente, né? Como uma vivência do espírito, né? Uma experiência diferente da que a gente tem tido, né, entre homem e mulher, né? Historicamente, bem que historicamente também tem havido relações homoafetivas, né? Mas veja bem, nós temos que considerar a questão, está falando a questão numérica de homens e mulheres e tal, né? Nós temos que considerar a questão de procriação, né? Não tem como a gente não considerar a questão de procriação, de ter filhos. Por quê? Porque é necessária a reencarnação. Tá? Então, embora a gente não seja... O espiritismo não é contra a relação homossexual, a relação homoafetiva, mas a relação homem-mulher, por enquanto, é a relação que permite a procriação.
que permite a reencarnação, porque sem procriação, sem reencarnação não tem humanidade, não existe humanidade, entendeu? Então, no momento ainda é o que prevalece, né? A união entre homens e mulheres a fim de procriação. A nossa existência, ela serve apenas para a procriação? Não, longe disso. Nossa existência é muito maior do que apenas procriar, tá? Por isso que tem espaço também para a homoafetividade, tem espaço também para outras expressões, né? De vivência conjugal, de vivência matrimonial, de vivência afetiva. Tem espaço para outras manifestações, né? Mas em termos de procriação, em termos de continuidade da espécie humana, não é? A relação homem e mulher ainda é necessária, entendeu? Então, nesse sentido, né, não tem como a gente fugir dessa questão, tá, pessoal? Porque ainda é necessária a união homem e mulher para a gente ter filhos, né? Para os espíritos que estão no plano espiritual reencarnarem, porque sem reencarnação não tem evolução, né? Nem todos vêm para essa vida para procriarem, nem todos vêm para vivenciarem o papel de pai ou papel de mãe, tendo filhos biológicos, né? Nem todos vêm com essa missão, com esse trabalho, né? Existem espaços para outras manifestações, outras programações, em que as pessoas também evoluem, também aprendem, também se reconstroem, né? De várias outras formas, certo? Ok? Certo. A Graça colocou, mas há um número muito grande de adoções no casamento homoafetivo e tenho visto que optam por adotarem várias crianças. Então, mas aqui a gente não está questionando o cuidar de filhos ou não. A gente está falando em termos de procriação. Tá? Eu não tô negando que pode haver ligações homoafetivas, tá, pessoal? Em momento nenhum a gente está negando, em momento nenhum a gente está criticando, tá? Em momento nenhum a gente está criticando as ligações. Eu acho que deu para ficar bem claro isso, né, pessoal? Será que não? Que a gente não está criticando as relações. Pelo contrário, eu estou falando, né, que há espaço para outras, né? Certo, pessoal? Há espaço para outras manifestações. Ok? Ficou claro isso? Né? O Espiritismo não vai contra, nem eu estou indo contra, tá? E há espaço para outras manifestações. Sim, os casais homossexuais podem adotar. O que a gente está dizendo é que casais homossexuais não podem ter filhos. É isso que a gente não pode ter filhos biológicos. Pelo menos por enquanto, não sei se vocês já estão tendo ou não. Mas por enquanto é homem e mulher que tem filhos. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Tá? A título de procriação. Vocês vão pegar filhos que um outro casal heterossexual gerou e vão cuidar dessa criança, aí é outra questão, é o que você está falando, tá? Mas não quer dizer que a gente está falando contra, não, pelo amor de Deus, né? Certo? Então, os espíritos estão, né? O raciocínio que o Kardec teve, eles estão carimbando, falar isso mesmo. Porquanto tudo na natureza tem um fim, né? Então, tem espaço, né, para a necessidade de procriação, porque sem procriação não tem reencarnação, pessoal, tá? Não tem, por enquanto ainda, eu não sei como é que está a ciência, mas por enquanto, sem procriação não tem reencarnação, e sem reencarnação não tem evolução, entendeu? A gente veio evoluindo há milhares e milhares de anos, através da procriação, através da reencarnação, tá? Então nós precisamos ainda, não tem jeito de ser diferente por enquanto, tá? Talvez no futuro haja outra forma, mas por enquanto não tem jeito, tá? Agora tem casais, tem ligações afetivas que não necessariamente precisam ter a procriação, né? Então a gente entende isso também. E tudo bem, né? Acho que está valendo, né?
A gente aprende de várias formas, a gente vive de várias formas, tá? Cada um vai escolhendo seus caminhos e vai aprendendo com as suas experiências. Isso é natural, né? Tá? Vamos para a pergunta 701, né? Vamos para a próxima pergunta. Então, qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? Né? Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? O que vocês acham? Né? A poligamia é você ter vários parceiros, você casar com várias mulheres ou com vários homens, né? E manter uma relação, né? Uma ligação com essas pessoas, né? No sentido variado, né? Você ter várias ligações com várias pessoas, né? E a monogamia é você fechar com alguém, uma única pessoa, né? Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? O que vocês acham? Vocês estão colocando a monogamia, né? A maioria está colocando a monogamia, né? Pelo que eu estou percebendo aqui. Ok, certo. Né? Monogamia, né? Então vamos ver a resposta, né? A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. Né? Então vamos lá, né? O que se estabeleceu em termos de poligamia fomos nós, em determinados grupos dentro do planeta, determinadas regiões, povos, que estabeleceram isso como uma regra admissível, como uma lei humana. Mas os espíritos estão dizendo, né, que é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. As razões a gente já conversou até outro dia, né? Quando a gente fecha o circuito de forças com alguém, quando você se vincula a esse alguém, quando você dá atenção a esse alguém, quando você aprofunda a ligação afetiva com esse alguém, né? E essa pessoa com você, né? Você exercita a disciplina das forças afetivas, das forças sexuais. É o início de uma disciplina, né? É o início de um exercício afetivo mais disciplinado, mais organizado. Porque de outro jeito é deixar a coisa meio correr solta conforme os instintos, conforme as vontades, né, mais primitivas, né? E você fechar um circuito de forças com uma única pessoa é você ter que disciplinar, é você ter que ter responsabilidade. Então tem uma série de decorrências aí que favorecem a nossa evolução, se soubermos aproveitar. Se soubermos aproveitar essa experiência, porque se entrarmos numa experiência monogâmica, mas com uma cabeça ainda, né, de aventura, né, de adolescente, se entrarmos numa relação dessa forma, vai se tornar inviável, né? Vai se acabar perdendo essa oportunidade e vai se cair na poligamia, vai se cair na variação, né, numa atividade mais promíscua, mais uma sede, né? Os espíritos falam que o ser humano tem sede de variação nesse campo sexual. É o que tem predominado há muito tempo, né? Uma sede de variação, né? Aí fica pulando de paixão em paixão, né? De atração em atração. E quando passa a atração, pula para outra atração. Quando passa um desejo, pula para outro desejo. Então não permite que aprofunde o relacionamento, né? Não permite que amadureça o relacionamento. Que passe momentos agradáveis, que passe momentos difíceis, tristes, que vivencie outros sentimentos e outras emoções. Tem casais que enquanto a lua de mel está correndo, enquanto tudo está bem, está ótimo. Mas se pintou uma dificuldadezinha, pronto.
Já é motivo para separar, né? Porque não suportam a frustração, não suportam a contrariedade, não suportam a contradição, né? Então não suportam que o outro não seja aquilo que eu quero que o outro seja, tá? Então tem várias coisas aí, né? Certo, pessoal? Então vamos lá, né? Aí vamos continuar na resposta aqui, né, que os espíritos deram. A poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Tá? Então, né, você vê que predomina a sensualidade. Pode até haver afeição? Pode. Nós já tivemos, pessoal, muitas encarnações. Muitas encarnações. Vamos pensar umas 10 por 1000 anos aí. Cada 1000 anos umas 10, vamos pensar. 100 anos. Uma média, tá? Bem por cima, assim. Bem chutando mesmo. Chutômetro. Né? Cada 1000 anos umas 10, vamos pensar. 2000 anos, umas 20 encarnações. Por cima. Pode ser mais, pode ser menos. Né? Vai fazer muita diferença. Vamos imaginar com quantas pessoas a gente já se vinculou? Dá parar para pensar? Com quantas pessoas nós já estivemos? Até porque a força sexual é uma força que está com a gente desde sempre. E é uma energia muito poderosa, exigindo buscas, satisfações, nos impulsionando a buscar pessoas, nos impulsionando a realizações, as mais variadas, boas e ruins, né? Vamos dizer assim. Você já pensou com quantas pessoas nós já tivemos contatos afetivos? Já estivemos casados, descasados, traindo, sendo traído, entendeu? Quantas besteiras a gente já deve ter feito, já fizeram com a gente também. Imagina. Então, lógico que você pode topar com pessoas do seu passado no dia a dia. Você pode topar com pessoas do seu passado em certos momentos da vida. Às vezes você é casado, você é casada, né? Tem o seu parceiro, tem a sua parceira, né? Você pode topar com alguém que você sinta afeto, um afeto muito especial, muito profundo. Né? Ao longo da sua vida, você pode topar com pessoas que você já teve algum contato. Pode acontecer. Significa que eu vou ter que ficar com essa pessoa? Não significa necessariamente. Entendeu? O fato da gente ter tido alguma coisa com a pessoa no passado e sentir alguma coisa, não quer dizer que, né? Se quiser, até pode, né? Se tudo for para esse lado, até pode, mas não quer dizer a princípio que deva ser assim. Entendeu? O que eu estou dizendo é que é natural e a gente pode até sentir afeto por algumas pessoas. Se você topa com pessoas do seu passado, eventualmente ao longo da encarnação. Isso pode acontecer, tá? E às vezes as pessoas até acabam se casando, às vezes até várias vezes, casa várias vezes numa única encarnação. Entendeu? E às vezes tem compromissos mesmo com uma ou com outra pessoa. A gente não pode olhar como se tudo fosse também fútil, tudo fosse vulgar, tudo fosse inútil, tudo fosse só expressão de desejo. Isso existe? Existe. Mas nem tudo é assim. Tem um espaço também para ligações reais, para sentimentos reais, para até necessidades reais. Tem espaço para isso. Entendeu? Tem espaço para isso. Só que, logicamente, o ideal é que isso se faça de uma forma organizada, né? O ideal é que você viva com uma pessoa de cada vez, né? Se você não quer mais viver com alguém, então termine com essa pessoa. Finalize esse processo. Né? O que os espíritos, eu percebo, até conversando com os espíritos assim, ao longo do tempo, a gente percebe que o que eles não gostam é que a gente mantenha situações irregulares. O que eles não concordam, o que os bons espíritos não concordam,
é que nós mantenhamos situações não resolvidas, situações irregulares. Por exemplo, você está casado, mas fica mantendo relações extraconjugais, ao invés de definir uma situação, começar outra, você fica mantendo várias ligações. Isso os espíritos não concordam. Eu percebo nitidamente que não é o pensamento deles isso, entendeu? Vocês estão entendendo, pessoal? Isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Às vezes você fala assim, isso nunca aconteceria comigo, porque eu não deixaria, né? Aí, daqui a pouco, você que falou que, né, que comigo não acontece, daqui a pouco, no dia seguinte, topa com alguém lá que mexe com o sentimento, que faz lembrar de algo, que faz despertar um sentimento. Entendeu? Às vezes você acha que você é forte, que você dá conta de tudo, de repente a vida vai e mostra que não é assim. Entendeu? Então, o que eu percebo é isso. Os espíritos, eles não são contra eles não são contra a separação a priori, não são contra você reconstruir sua vida com uma outra pessoa. Eles sabem, eles nos conhecem, eles sabem das nossas ligações do passado, eles sabem das necessidades de certas ligações no presente, eles sabem, eles nos conhecem mais do que nós, só que eles querem que a coisa seja feita de forma honesta, de forma digna, né? Organizada, de forma sincera. Isso que eu percebo que eles valorizam. Eles não valorizam a coisa torta, né? Coisa toda bagunçada. Eles valorizam a coisa correta. Então seja digno, termine uma coisa, explique, né? Ajuste na medida do possível e resolveu. Quer partir para outra parte, mas resolva, né? Tá? E às vezes as pessoas levam a coisa assim, né? Com medo de resolver, aí vai levando, né? Vai colocando outras pessoas na relação, né? Aí vai virando um rolo, pessoal, um rolo espiritual, vai virando um rolo, né? E às vezes acaba em morte até, passional, crime passional, né? Entendeu? Uma das maiores causas ainda de morte ainda é crimes passionais. Muito advindo de situações irregulares, situações problemáticas assim, né? Tá? Faz sentido para vocês? Tá? Ok. A gente percebe que os espíritos amigos, eles têm uma visão mais psicológica das coisas. Eles não têm uma visão senso comum, uma visão puritana, uma visão hipócrita. Eles não têm. Eles não embarcam nesse tipo de coisa. Eles têm uma maturidade. Eles nos enxergam muito profundamente. Eles enxergam os nossos jogos entre nós encarnados aqui, os nossos, né? E eles não entram nessas. Entendeu? Eles sabem, eles nos olham com olhos muito profundos, nos compreendem, entendeu? A Sueli, quando os casamentos são forçados por alguma razão, então, aí a gente tem que questionar, forçado pelo quê, né? Entendeu? Aí cada um tem que analisar, eu estou sendo forçado, eu não estou seguindo o meu desejo, eu estou sendo forçado, eu estou seguindo o desejo de quem? Né? É uma coisa que deveria partir da minha escolha, do meu desejo, e não do desejo de outrem, né? Então, por quê? Eu não estou sabendo assumir o meu desejo? Eu não estou sabendo me colocar? Entendeu? Estou deixando que outros escolham por mim? Entendeu? Então, eu estou analisando sem saber do que você está falando. Exatamente, né? Isso ali, eu estou falando assim, só analisando por cima, tá? Não sei exatamente do que você está falando. Ok? Então vamos lá. Então a monogamia mais concorde, né? As nossas necessidades de aperfeiçoamento, né? A monogamia, né? Desculpa, a monogamia. A poligamia é mais
É mais concorde a natureza no sentido dos instintos, né? No sentido de falar na natureza, mas no sentido dos instintos que a gente tem vivido primariamente, primitivamente, a poligamia é mais a favor da natureza no sentido da nossa natureza primitiva. Só que nós também temos uma natureza que vai se mudando, vai se transformando, né? Uma natureza mais elevada, né? Princípios mais nobres, um comportamento mais elevado. Então aí a monogamia tem mais a ver com isso, tá? Com princípios morais, né? Certo? Ok, vamos lá? Tá, então uma nota de Kardec, né? Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deveria ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos, né? A poligamia, né? Se fosse uma lei universal, se tornasse universal, ia faltar. Eu não sei como é que seria, na verdade, né? Alguém ia ficar sem aí, né? Eu acho que ia ter muita gente que ia ficar sem, que não ia ter para todo mundo, né? Então, porque não ia dar certo aí essa coisa de... Né? Porque Allan Kardec falou 50%, então você vê 1 para 1, né? A proporção de 1 para 1, né? Aproximadamente. Agora, se você fala de poligamia, né? Se tornar universal, aí já não é mais de 1 para 1, aí já é de 5 para 1, de 10 para 1. Aí vai faltar para... Vai ter gente que vai ficar sem aí, né? Não vai dar certo. Ia ter briga, né, Ana? A conta não ia fechar, né? Tá? Então é interessante o raciocínio de Kardec, né? Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco. Por mais que a gente fale assim, mas ele é da cultura, tem que respeitar, porque é da cultura, é da cultura. Tá, pessoal, a gente respeita, só que a cultura, as nossas culturas, elas vão avançando. O planeta está avançando. O conhecimento está avançando. A moralidade está avançando. A compreensão das nossas necessidades está avançando. Então é normal que existam comportamentos ainda mais atrasados e comportamentos mais adiantados. O que os espíritos estão dizendo é que a monogamia é mais adiantada, a poligamia é mais atrasada. É isso, né? Então isso não é falta de respeito, isso é uma constatação. Sob esse ponto de vista, não é o único ponto de vista, mas é o que a gente considera como melhor. Eu tenho no ponto de vista espírita, do que os espíritos me trazem, aquilo que me satisfaz mais, que me traz um entendimento que eu acho que tem coerência, né? Não é o único, mas é aquilo que eu adoto, é isso que a gente está estudando aqui, né? Certo? Ok? Então vamos lá. Deixa eu ver. Aí tem a próxima aqui, né? Dá tempo ainda. Então aqui, pessoal, veja bem, nós estamos agora começando um novo capítulo, tá? Nós estamos começando um novo capítulo. Agora é o capítulo 5 da lei de conservação. Nós terminamos a lei de reprodução, agora nós estamos na lei de conservação. Já procriou, agora tem que agora tem que cuidar. Agora pega que a criança é tua. Pega que o filho é teu, né, como diz. Já procriou, né? A lei de reprodução, agora pega que o filho é teu. Tem que conservar agora, tem que cuidar. A lei de conservação. E aí o primeiro tópico aqui é instinto de conservação, tá? Instinto de conservação. Pergunta 702. É a lei da natureza o instinto de conservação? O que vocês acham, pessoal? Faz parte da natureza o instinto de conservação? Né? De nós conservarmos a nossa vida? Faz parte da natureza? Da lei da natureza? Né?
João, só 30 minutos se passaram. Mas já procriou, já, viu, João? Já não teve a hora que você viu, já procriou, já. Que o negócio é rápido aqui. Né? Faz parte da lei da natureza, o instinto de conservação. Vamos ver a resposta, né? Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, o instinto de conservação, né? Qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Tá? Então, todos nós temos, independente do nível de inteligência, de evolução que nós tenhamos alcançado, todos somos providos do instinto de conservação. O instinto de conservação, pessoal, ele é o mais antigo instinto que nós temos. É o mais antigo. É o que está com a gente desde o início. É o mais básico. É o instinto mais básico. Porque, veja bem, a vida criada, a vida surgida, criada por Deus, né? Surgida no cenário, né? do planeta, onde for. A vida criada, Deus colocou, fazendo parte dessa criatura, dessa criação, a força íntima ali de manter essa vida. Então já veio embutido ali, com a própria vida, veio o instinto, ou veio o mecanismo de preservar a vida. Pode ser célulazinhas, o início da vida, né? Eles costumam falar o macrófago, né? Os vírus, né? Eles tendem, né? Os cientistas tendem a considerar o início da vida propriamente com os vírus, né? Com o macrófago, né? Que seria é quase que um cristalzinho, tem forma geométrica, assim, parece uma pedrinha. Parece na verdade uma navezinha daquelas que pousa na lua, assim, né? Com as patinhas, assim, com as perninhas, assim. Depois eu vou colocar uma imagem para vocês. Bacteriófago, acho que é. Não lembro, acho que é. E aí ele tem material genético já, né? Então é como se fosse um cristalzinho assim, com forma geométrica, com umas perninhas assim, e tem material genético já. Então ela se reproduz, né? Mantém a sua vida e perpetua, né? Passa para outras gerações aí, né? É muito interessante. Então, já veio conosco desde o início o instinto de conservação, né? Certo? Ali no reino mineral não temos ainda este instinto. Então, você vê, os vidros, eles seriam quase que uma transição entre o mineral e o vegetal. O animal, não sei, né? Os vidros, né? Eles seriam quase que uma transição, porque ele tem uma formazinha geométrica, ele parece um mineralzinho, só que ele tem material genético, entendeu? Ele tem vida, ele já se reproduz, né? Então é interessante, né? Tem a obra do Dr. Hernani Guimarães Andrade, ele fala bastante disso tudo, sabe? Ele tem 3 livros, né? Eu já falei para vocês, né? Tem 3 livros, que é o Morte, Renascimento e Evolução, um tratado de biologia transcendental. Tem um segundo livro que é Espírito, Perispírito e Alma, e um terceiro que é Psiquântico, que vai falar bastante disso também, né? Então essa trilogia, ela aborda bastante a questão evolutiva, isso tudo que a gente está falando aqui, tá? Então quem gosta dessa área, né? Biologia, né? Evolução, tal, bem interessante. Essa visão espírita, né? Tá? Então, sem dúvida, né, que a gente tem um instinto de conservação, todos os seres vivos o possuem.
qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, né? Quer dizer, quanto mais primitivo, mais é maquinal, é automático, não é pensado, não é raciocinado, é apenas fenômenos químicos, físicos, né? E raciocinado em outros, né? No ser humano a gente já tem, né, capacidades. Mas veja bem, a gente tem visto cada vídeo também que é de arrepiar, né? A gente vê cachorros, a gente vê, nossa, impressionante, né? Tem uns vídeos assim que a gente para e fica pasmo assim de ver a percepção do bicho a respeito do perigo de um outro bichinho. E ele vê, ou até de uma criança, de um bebezinho, né? E o cachorro ali percebe o risco que está pegando fogo ali, ele vai, puxa a criança e puxa o... É impressionante, né? Como que... É impressionante como que os bichos... Isso aí é um instinto de conservação, em forma de cuidados do outro, né? De preservação da vida, né? Até com terceiros, né? Com outros e tal. E uma capacidade de entender, de associar as coisas, né? É muito interessante, assim, tem umas coisas maravilhosas, assim, né? E como que os bichinhos estão, né? Estão avançando, né? Impressionante, tá? Então já é um comecinho de raciocínio, já é um comecinho de percepção de perigo, de uma forma assim, de um entendimento, né? Você percebe que ele teve um entendimento mais complexo ali, né? A gente acha que é só o homem, mas não é só o homem, não. Os bichinhos já estão demonstrando uma capacidade de muita inteligência, assim, né? Tá? Então vamos para mais uma, 703, né? Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Então Allan Kardec pergunta, né? Com que fim Deus outorgou a todos os seres vivos, né? Quer dizer, ele concedeu, né? Colocou ali dentro dos seres vivos, né? O instinto de conservação, com que fim? Com que objetivo, né? O que vocês acham? Qual seria o objetivo de Deus, né? A Silvia Vasco colocou capacidade de amar e evolução, né? A Lê Rosa, para manter a vida material. Para dar continuidade, né? Porque senão, né? Se não colocasse um dispositivo ali que trabalhasse a favor da vida, né? Porque a vida ela já conta com tantos acidentes de percurso. Inclusive quem estuda a fundo a questão da vida fala assim, olha pessoal, a vida ela era improvável. Os cientistas que estudam a questão da evolução, do surgimento da vida, falam assim, a vida era improvável. Era improvável que surgisse vida. Tem mais fatores contra do que a favor da vida, vamos dizer assim. Mas tem um elemento aí que tornou possível a vida. Nós sabemos que é a mão de Deus ali, que é o espírito imortal, que é a ajuda espiritual, que são os técnicos da espiritualidade, que são esses mecanismos íntimos, né, dos seres criados, né, que Deus colocou esse instinto de conservação, capacidade de aprendizado, e que a gente foi reencarnando, foi aprendendo e foi vencendo as barreiras, né? Mas havia toda uma improbabilidade, né? Você vê a terceira lei da termodinâmica, a entropia, ela demonstra que há uma tendência à desorganização. Não há uma tendência à organização, há uma tendência à desorganização. Tá vendo? No nosso planeta há uma tendência à desorganização. Alexandre, mas o que faz com que haja organização? Aí eu pergunto para vocês, o que faz? O que faz com que haja organização? Quando há a entropia, que é uma lei que favorece a desorganização. Pega o quarto de vocês, por exemplo.
Não há uma tendência à desorganização? À medida que vocês vão vivendo, não há uma tendência à desorganização? Né? Aí eu pergunto para vocês, o que faz com que se vença essa tendência? O que é o fator que vence essa desorganização, que consegue superar essa desorganização? Não é inteligência? É inteligência, né? Como é que você sabe que entrou alguém inteligente? Como é que você sabe que entrou alguém inteligente no seu quarto? Estava uma bagunça. Aí você, poxa, entrou alguém inteligente aqui. Por quê? Porque você vê que os chinelos estão lá, pareadinho lá dentro do, né? Lá do local onde guarda, sapato está lá também, as camisas estão lá passadinha, arrumadinha no cabide, a cama está arrumada, geometricamente, lisinho, os travesseiros estão colocados, né? Então a gente sabe que entrou alguém inteligente porque está tudo organizado. Então é a inteligência que consegue organizar. Foi a inteligência que foi vencendo a tendência à desorganização. Né? Tanto a inteligência inicial do ser criado, né? O princípio espiritual que foi aprendendo, que foi vencendo as barreiras da matéria, foi se transformando, se adaptando com o instinto de conservação, né? Foi se adaptando, evoluindo, com a ajuda da espiritualidade, da inteligência de Jesus, da inteligência dos arquitetos siderais, né? Dos técnicos da vida espiritual. Quer dizer, é a inteligência que tem feito vencer a tendência à organização. Mas há essa tendência. Se a gente não se cuida, por exemplo, nosso corpo, se a gente se auto-abandonar, daqui a pouco a gente vira pó. Daqui a pouco fica só o pó, né? Então é a gente que vai lá, faz um exercício, poxa, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me lavar. Porque se auto-abandonar, tendência à desorganização. Daqui a pouco está um fedor desgramado. Está um chulé, daqui a pouco está, né? As bactérias, os fungos começam a tomar conta. Daqui a pouco começa a desagregar, né? Nosso corpo começa a desagregar. Então, é a inteligência que vai se cuidando, que vai vencendo a capacidade de desorganização, a tendência à desorganização. É a inteligência. Você vê, é o espírito imortal dentro do corpo, né? Tomando posse do corpo, que vai coordenando esse conjunto todo, que vai coordenando essas células, esses átomos todos aqui do conjunto, né? É o general aqui do espírito que vai mantendo a coesão, né, do ser, né? Tá? Ok, pessoal? Então o instinto de conservação veio conosco, né? Desde o tempo dos primórdios aí até, né, Ana? As bactérias vão gritar, né? As bactérias vão fazer um complô, vão fazer um motim. Tem até o livro do André Luiz, né? Tem uma pessoa que estava desencarnando, né? É no Obreiros da Vida Eterna, né? Um senhor que estava desencarnando. Aí o André Luiz fala assim, olha, dava para ver que a pessoa não estava exatamente desencarnando, estava sendo expulsa do corpo. O corpo não aguentava mais, né? De tanta indisciplina que a pessoa cultivou, né? Então, a bem da verdade, ele falava assim, né? Que a pessoa não estava exatamente desencarnando, estava sendo expulsa do corpo. Né? As células não suportavam mais, né? Tá? Então, vamos lá, né? Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Aí, resposta, né? Porque todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Quer dizer, todos nós precisamos trabalhar para cooperar
né? Com as leis divinas, com os desígnios da providência. Todos nós somos criados, recebemos oportunidades, mas precisamos colaborar. Deus espera, a lei divina espera que nós cooperemos também. Não é só se beneficiar, é também cooperar, né? Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Olha que interessante, né? Então Deus nos deu a vida, nos concedeu a vida, mas nós percebemos no íntimo nosso, nós percebemos que nós recebemos uma coisa que nós precisamos conservar, que nós temos necessidade de viver. Você vê? É uma coisa íntima assim que nós temos dentro de nós, que nós temos necessidade de viver, nós precisamos viver, que nós precisamos aprender. Então todos nós trazemos no íntimo essa percepção. Nós podemos ser conscientes dela ou não, mas que todos nós temos no fundo uma percepção assim, ó, recebemos a vida, precisamos conservar a vida, trabalhar para manter a vida. Todos nós temos, né? Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Quer dizer, instintivamente a gente percebe que o nosso afã é evoluir, que nosso objetivo é desenvolver, né? Desde sempre a gente já sente essa necessidade. É a plantinha que vai crescendo na direção da luz, né? Nós somos essa plantinha que vai crescendo na direção da luz. É um movimento instintivo na planta. A gente não pode dizer ainda de certo modo instintivo, mas é um mecanismo, né, que nos propele para o alto, né, em busca dos raios do sol, no caso da planta, né? Nós somos seres que vamos caminhando na direção de Deus. A gente pressente isso, né? E que a gente precisa viver para a gente chegar nesse ponto, né? Necessidade de continuarmos vivos, né, Fábio? É, certo. Para a humanidade, né? Todos, né, Jana? Exatamente, é. Não só para nós, né? A Maria Elisa, tá difícil, às vezes acho que tem uns obsessores por aqui puxando o tapete. Eles não estão só por aí não, viu, Maria Elisa? Eles estão em toda parte. Estão por aí, estão por aqui, estão por lá, estão... Tá? E eles atendem 24 horas, viu? O delivery lá atende 24 horas. A qualquer hora você pode pedir que... Né? Eu estou brincando, mas assim, o que eu quero dizer é assim, né? Todos nós estamos lutando com dificuldades, né? Então as pressões de seres que não gostam de nós, que não querem que a gente vença, isso existe sempre, entendeu? Mas aí a gente vai utilizando os recursos que a gente tem para vencer. Nos feriados também, né, Giovana? Então, nos feriados também. A gente não pode dar brecha, exatamente. Certo? O Edson, não temer a morte é contra essa lei? Veja bem, o medo que nós temos, um medo básico, é bom. Ele é expressão do instinto de conservação. Entendeu? Então, o receio que nós temos de certas coisas que colocam em risco a nossa vida, isso é manifestação do instinto de conservação. A pessoa que absolutamente não tem medo de nada é um perigo. É um perigo para si e é um perigo para a sociedade. Porque é a pessoa que não tem medo de passar no sinal vermelho, só que ela não para pensar que pode ter alguém que vai passar ali, que vai atravessar, achando que está correto, né? Entendeu? Então, a gente ter receios, medos de colocar em risco a nossa vida é uma coisa que nos ajuda. É lógico, se torna patológico quando aquilo assume uma proporção, né, muito grande que nos limita, nos
nos constrange, nos atormenta, né? De uma forma gritante, né? Mas um medo básico é importante, né? Tá? É necessário para nós, certo, pessoal? Porque senão a gente vira uma pessoa desmedida e temerária, né? Nas nossas iniciativas. A gente fica uma pessoa temerária, uma pessoa que gera temor nos outros, né? É, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui, deixa eu ver aqui uma coisinha. Vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. Vamos dar uma paradinha, ainda vai ter mais um pouquinho aqui, mas aí a gente continua na semana que vem, tá? Pra gente não cansar muito e, né, ser mais progressivo aí, tá? Continua a Giovana como pessoas que fazem esportes radicais. Pois é, né? Tem coisa que o pessoal gosta muito, mas é um pouco questionável, né? Pelo risco e pela até a Joana de Anjos fala, né? Dos esportes radicais, a Joana de Anjos fala até do problema que pode gerar essa coisa de adrenalina. Isso pode gerar mudanças no nosso organismo, porque descargas muito altas de adrenalina podem gerar problemas de hipertensão, entendeu? Repetidamente, né? Isso pode começar a desencadear problemas orgânicos, deixar marcas no corpo sem necessidade, marcas assim, modificações no organismo. Porque o nosso cérebro, ele não distingue entre o que é real e não é real, se é uma coisa simulada ou não, se tem proteção, não tem proteção. Se você é submetido a certas experiências radicais, o teu organismo ele reage como se aquilo fosse uma coisa real e que o teu organismo está num risco real. É como você jogar videogame, que também tem causado muito problema orgânico, pressão alta em crianças, diabetes em crianças, AVC inclusive, né? Em crianças. Por quê? Porque o cérebro não distingue a situação real da situação fantasiosa. Então ele reage no nosso cérebro, o nosso sistema nervoso reage como se fosse uma situação real de perigo. Então ele desencadeia todas as manifestações de uma situação real de perigo. As tensões, né, as descargas, entendeu? Então isso é meio problemático para a nossa saúde, tá? Embora o gosto que as pessoas tenham, né? Certo? Então vamos lá, vamos fazer a prece final, né? Vamos então agradecer as bênçãos que recebemos, as oportunidades que tivemos, os raciocínios, as reflexões que pudemos tecer em torno dos ensinos dos espíritos amigos que nos trouxeram essa bênção, que é a doutrina espírita, juntamente com Allan Kardec, com uma pleiade de trabalhadores do bem, que venceram todos os obstáculos, todas as dificuldades de uma época, e vem trabalhando até hoje, pela propagação dessa revelação que nos foi dada pelos Espíritos. Obrigado, Senhor Jesus, por todo esse material de reflexão e que nós sejamos dignos de ter acesso a esse conhecimento. Podemos praticar, estejamos à altura daquilo que estamos recebendo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então finalizamos. Obrigado pela presença de todos, pelo carinho de vocês, pela participação. Bom descanso, né? E amanhã a gente tem os mensageiros, tá? Às 20 horas estaremos juntos. Um abração, pessoal. Até mais.